Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? A partir de hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, mudando bem completamente, né, os assuntos, né? Eu tava falando sobre. Eu fiz uma lista aí para quem quiser, vai estar o link aí, né, da lista dos meus 10 sambas enredo favoritos. Tem também algumas menções honrosas que não entraram na lista. Samba enredo é uma coisa que eu curto muito e que sem dúvida tem uma aplicabilidade na minha escrita. E hoje eu vou falar de uma outra coisa que tem muita aplicabilidade na minha escrita, que é reality shows, né? Enfim, né? Falar um pouco, né, das minhas próprias experiências com reality shows, né? Seja como espectador, seja como participante. Não, não cheguei a participar de nenhum, não, mas seja como escritor, né? Acho que muita gente que provavelmente até me conhece não sabe, mas uma das minhas primeiras experiências como escritor foi como escritor sobre, né, escrevendo sobre esse reality show aqui, o Survivor, né? No Brasil ele foi exibido, enfim, acho que ainda tá sendo exibido, né? Mas no início dos anos 2000 ele era o No Limite, né? E eu acho que teve, sei lá, 3 ou 4 edições. Enfim, como eu já disse aqui, esse canal não tem a pretensão de ser o Wikipédia, é um bate-papo. Então, enfim, muitas das coisas que eu falo aqui eu meio que falo de cabeça. Mas enfim, e eu comecei a escrever sobre Survivor, que eu comecei a assistir em 2010, né? E aí eu passei 4 anos escrevendo sobre Survivor. Foi um período muito legal para mim pessoalmente, porque foi quando eu formei um público, de certa forma, um público bem consistente. De, Meus posts chegaram a ter quase 1.000 visualizações, né? Eu acho que o meu post mais popular, mas a média dos posts era de pelo menos de 100 a 200 visualizações, o que é algo que eu adoraria que meu livro atual, que eu já lancei, o Incidente Poderoso, o meu volume 1, né? O Guerra de Gangues, né? Tivesse. Mas, enfim, eu tinha todo também uma comunidade por trás, né? Eu fui membro de uma comunidade durante alguns anos chamada Survivor Download no Orkut, no fim do Orkut. E os textos meio que começaram por lá como meus comentários, e meus comentários eram textos gigantes, e aí eu achei uma boa passar para o formato de blog. Inicialmente o blog era um blog de séries, né? E aí depois ele foi evoluindo para falar só sobre Survivor, às vezes falava sobre outros reality shows que eu via na época, né? E a ideia desse vídeo é meio que também falar um pouco, né? Fazer uma introdução, porque eu pretendo fazer uma lista também de reality shows que eu vi, né, ao longo dos anos, que sem dúvida também, né, eu curto bastante, que influenciaram na minha lista. O Survivor vai estar, né? Então já estou adiantando um pouquinho, né? Eu vou falando um pouco da minha história. Então, depois eu pretendo, né, me aprofundar. Quando eu for falar sobre Survivor, no vídeo sobre Survivor, eu pretendo falar mais em detalhe de como foi essa experiência, né? Mas enfim, já deu um spoilerzinho, né? Mas foi um tempo muito legal, né, ter escrito lá pro blog, então e sem dúvida, se eu sou escritor hoje, né, se eu estou escrevendo livro, já finalizei um livro, e em breve vai ter vídeo aqui sobre sobre o meu livro também, meus livros, né? A ideia, eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre a história dos livros. Então, se vocês quiserem
saber um pouco mais sobre a história dos meus livros. Estou um pouco interessado, eu vou falar um pouco nos próximos vídeos, né, sobre isso. Mas voltando à temática do vídeo, enfim, né, é uma coisa quando eu falo com as pessoas sobre reality show, né, reality show é uma coisa que eu diria que é algo muito intelectual, né, pouco, né, considerado intelectualizado, né. Eu como, né, eu sou doutor em geologia, né, enfim, então é uma coisa meio estranha, porque reality show é uma coisa considerada, sempre considerada uma coisa meio idiota, assim, né? Tipo, enfim, boba, uma distração, um passatempo e não de fato algo que tem uma relevância, né? Vamos dizer assim, cultural, né? E eu pensei assim também durante algum tempo. Até quando eu comecei a ver Survivor, eu passei a desenvolver uma outra ótica muito influenciada por autores que eu li para entender um pouco Survivor, né? Autores, né, norte-americanos que falavam muito disso, né? De como, o que é Survivor e o que é um reality show e como você precisa encarar um reality show, né? E eu acho que a primeira coisa que me fez encarar o reality show de uma forma diferente é não levar tão ao pé da letra o nome, né? O- Pode ser um show, né? Na verdade, o importante do reality show é o seguinte: o Mark Burnett, que é o produtor executivo do Survivor até hoje, foi um dos responsáveis pela criação do programa. Ele sempre diz que Survivor, na verdade, né, a ideia quando ele desenvolveu é drama sem script, né, unscripted drama, né, no inglês, né. E é basicamente isso, assim, né? Eles pegam esse pessoal que está convivendo e que está jogando qualquer jogo, né? Ou, enfim, né? No início, os reality shows eram muito focados na parte competitiva, né? Depois a coisa se expandiu. Na verdade, até o começo, né, deles era uma coisa muito focada em comportamento puro e simples, entendeu? Não tinha um prêmio para que era o melhor, né? Tinha como o Real World da MTV que tinha um pouco antes do Survivor, então era uma coisa muito no início um pouquinho mais focada em termos de comportamento. E Survivor, quando surgiu nos Estados Unidos, ele meio que mudou o paradigma para o foco de serem realities de competição. Tem que ter o vencedor ganha um prêmio no final, né? Tem desafios, tem competições, né? Para definir vencedores e tal. Então, depois teve o advento dos realities de competição, e aí depois veio o American Idol, o Ídolos aqui no Brasil, que aí você passou a ter realities, né, ligados à música, e tem os reality shows de cozinha, né, que são muito populares aqui no Brasil, Masterchefs, enfim, né. Depois teve as Kardashians e, né, enfim, que são muito populares e, enfim, a coisa do reality show foi se expandindo, né? Mas, assim, ele obviamente tem filmagens de pessoas reais convivendo e fazendo as coisas, mas aquilo ali tudo é montado e exibido de uma forma, né, que não tem nada a ver com a realidade, né? Ali está se tentando contar uma história, né? Uma história que te cative, né? Como um seriado, só que não tem roteiro, né? Como o Burnett definiu no conceito dele. Não são atores que estão, né, enfim, interpretando papéis e seguindo o roteiro, né? São pessoas ali que estão vivendo, que estão fazendo as coisas, enfim, né? Então nesse sentido, obviamente tem uma premissa diferente, né? De um filme, de uma série, né? Então acho que isso é um ponto importante a se entender, né? De como
enfim, né, que são reality shows no seu conceito básico, né? E, enfim, eu lembro que eu escrevi um texto, né, já faz algum tempo, vou também colocar aqui embaixo, né, aqui nos links, né? Eu no texto eu falo um pouco disso, né? De como, né? E aí na época tava, eu lembro que eu acho que foi uns 2 anos atrás, sei lá, e que tava toda uma polêmica das pessoas vendo reality shows e se você fosse, como assim? Você tá vendo BBB? Você é um idiota e eu defendi o meu ponto de vista como espectador de reality show há muitos anos. E não, você não é um idiota, né? É um outro tipo de programa. Você pode dizer que futebol, por exemplo, também é uma coisa meio idiota, e no fundo, não deixa de ser algo também, né? Que em termos, né, de conceito não deixa de fugir um pouco do reality show, né? Não são atores, mas são jogadores que estão ali, né, jogando, né, estão ali competindo, né, ao longo de 90 minutos e quem fizer mais gols ganha o jogo, se tiver empate, cada um leva um ponto e tal, né, mas é um unscripted drama também, né, você não, né, você tem uma história sendo contada ali ao longo do jogo, mas, né, sem roteiro. Não tem, em termos de conceito, não tem grande diferença, né, para o reality show, né? E é aquilo, né? Reality show, o que que é, né? Por que que a gente tem que ver coisas inteligentes o tempo inteiro, né? Por que que a gente tem que ver, sei lá, né? Sei lá, filmes franceses e italianos dos anos 40 e 50 para ser foda, sabe? Né? Tipo, a inteligência, enfim, é, isso a gente faz, a gente define para a gente mesmo, né? Então não acho que ver reality shows define você enquanto público, né? Ou define você enquanto pessoa, né? Então eu falo muito disso também, né? Então, reality shows estão longe de ser uma coisa idiota ou um divertimento idiota, eles podem ensinar muita coisa. Eles me ajudam muito a montar personagens, né? O Survivor foi fundamental para entender o que, que é uma montagem de um personagem, porque, né, não na primeira temporada. A primeira temporada ela é muito documentário. Ela tem um jeito, todo um estilo de documentário, ela é muito única. A partir da segunda temporada você vê uma diferença muito grande em termos de montagem de personagem, construção de trama, plots, etc. Porque tem isso tudo em reality show. Isso tudo tem lá. Só que de uma forma, obviamente, diferente. Né? Por exemplo, um reality show como Irmãos à Obra. Né? Você tem uma história ali sendo contada, claramente. Sei lá, os caras chegam lá, vão para casa da pessoa que eles vão reformar, e aí conta um pouco da história desse casal, cara. Normalmente é um casal, né? Eu vi pouco Irmãos à Obra. Se eu estiver errado aqui, comentem. E aí vocês me dão uns insights aqui. Mas enfim, tem lá, e aí tem a história do casal. Então tem todo um desenvolvimento ao longo da história. E tem os conflitos, porque às vezes as obras não dão certo. E, sei lá, aí você descobre que tem né, um dos filhos não gostou do quarto, não gostou de alguma coisa, né? Então, assim, tem um desenvolvimento de história ali, entende? Pode não ser, sei lá, pô, sei lá, 100 anos de solidão, entendeu? Não tem os Buendia lá e os conflitos, né? É, que aquela família toda vai desenvolvendo ao longo de anos e anos ali naquela realidade, mas não deixa de ter uma história, né? E é aquilo, né? Qualquer coisa que entretém a gente, né? Entretenimento é o que a gente define pra gente, né?
A gente pode se entreter, sei lá, vendo uma coisa triste, enfim, né? Nem todo entretenimento precisa ser super intelectual, né? Ou super, né? Brilhante, ou super, enfim, né? Então é isso, né? Eu não considero reality shows uma cultura idiota, eu diria que elas refletem tempos que a gente vive. Então, assim, por exemplo, os reality shows dos anos 2000 são muito diferentes, né? Vamos, né? Um pouco mais atrás. Reality shows dos anos 90 são diferentes dos 2000, são diferentes dos de 2010. Então, assim, o próprio Survivor, né? Agora ele tá na 41ª temporada. Pensa quais shows que tem 41 temporadas, né? Que você conhece, assim, tipo, não tem muitos, né? Então, você vai, né? Então, assim, o próprio Survivor, ele reflete, eu acho que muito essas mudanças ao longo do tempo, de coisas que não que eram mais aceitos numa determinada época e que hoje já não são mais, né? Então, assim, você vê até, por exemplo, até na diferença de elenco, de montagem de elenco, né? E aí como a coisa vai evoluindo ao longo dos anos, né? Então, enfim, você vai percebendo também essas mudanças. Eu acredito que no Big Brother brasileiro você deve notar isso, né? E já é desde 2000, 2000 e pouco. Depois, quando eu for fazer o meu vídeo sobre Big Brother, vai estar na lista. Eu vou falar um pouco do Big Brother brasileiro. Não é o que eu assisto, não foi o que eu assisti com. Né? Eu só assisti uma edição, né? Mas, enfim. Então é isso, assim, né? Reality shows são. Eles refletem muito o que é o nosso tempo, eles contam histórias, né? Histórias que podem ser cativantes e às vezes não. Tem edições de reality shows que eu já vi que eu detesto. Então, do Survivor mesmo, tem muitas temporadas que eu também, dessas 41, né? Tem algumas que eu não curto, né? Então, né, obviamente, cada um vai ter o seu gosto, né? Mas, sem dúvida, tipo, tem muitos reality shows que eu considero muito interessantes, alguns que eu considero obras de arte mesmo, eu vou falar deles ao longo da lista, eles vão estar presentes ao longo da lista. Tem um coreano que eu acho não só reality show que eu já vi, mas enfim, eu considero uma obra de arte em termos de tudo, montagem, cenários, etc., da proposta, né? Enfim, enfim. Eu gosto mais dos reality shows de competição. Vocês vão ver a predominância deles ao longo da lista. Mas eu pretendo até fazer, além dos realities, todos que estão na lista, eu pretendo fazer um vídeo, né, com extras falando de outros realities, né, da importância deles, enfim. E é isso. Esse vídeo ficou. Eu peço perdão se esse vídeo ficou um pouco mais longo, de fato, mas é um vídeo introdutório aqui, né, para introduzir vocês ao assunto, ver, né, enfim. Vocês comentem aqui, por favor, né, os reality shows que vocês curtem, né, enfim, o que vocês acham, né, da discussão que eu estou levantando aqui. Por favor, interajam, porque isso faz. Eu amo gravar esses vídeos e faz muito sentido, né? Quando tem as pessoas vendo, interagindo e curtindo e comentando, né? Divulguem, por favor. Eu tô muito animado com essa série, vai ser muito legal. E beijos e abraços para todos.